faz parte. A gente dá o valor que tem que dar. Aí tem crítica construtiva, que a gente absorve e a gente analisa. Agora, o momento nosso é o mais importante. Aqui não tem, cara, tudo que envolve o externo fora do nosso momento, a gente, cara, o que nós vamos falar? Merecemos crítica? Merecemos? Eu não vou vir aqui a falar para vocês que a gente não merece e que está numa situação sensacional. Não. Nós estamos numa situação onde estamos brigando numa posição complicada. Sim? Numa situação difícil, complicada. Que não é a pior também. Que não é a pior. Sim? E isso a gente sempre tentou deixar claro. E não porque a gente não saiba ou não tenha noção da realidade. Nós temos muita noção do que a gente está jogando e da realidade do nosso clube e do nosso momento. Mas, cara, o momento é o principal. Por isso que nós pedimos ao torcedor. Nós sabemos que nós temos que aceitar a crítica. A construtiva. Eu acho que às vezes se passa o limite e tem muita mais repercussão pelo momento nosso. Isso é... Mas vai ter tempo para conversar e para avaliar. Salve, salve Colorado, salve, salve Colorado. As palavras do D'Alessandro, que tu assistiu agora no início do conteúdo, dão alguns indícios de como vai ser o final do ano colorado a partir da permanência na Série A. Claro, né, o Inter ganha do Ceará e agora, com talvez mais 2 empates ainda nos 4 jogos que restam, garante matematicamente a sua permanência em 2026 na elite do futebol brasileiro. O ponto de corte agora é 41 pontos, mesmo com as pontuações dos times que estão lá atrás da tabela, mesmo com um empate do Vitória, com a vitória do Fortaleza, com um empate do Juventude, enfim, a gente vai falar algumas coisas sobre isso aqui, tá? Alguns bastidores que eu também consegui colher desde o Nordeste e, claro, né, da vitória maravilhosa do Internacional. Aliás, quem me segue no X lá tinha ouvido, né, tinha lido pelo menos, quando eu disse que a gente ia ganhar o jogo com o gol do Ricardo Matias, né? De vez em quando a gente dá uma acertada aí, até para desopilar um pouco, né? A gente precisa, às vezes, pensar positivo, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, bora lá falar do Internacional, tá? Não te esquece que o Clube do Ernest amanhã tem sorteio, toda terça, toda quinta e todo sábado, e hoje, por exemplo, eu tenho uma reunião, pra gente daqui a pouco botar mais um parceiro aqui para trazer prêmios para vocês, beleza? Então chega junto, te inscreve, porque tem muita coisa legal na próxima semana, principalmente a nossa parceria com a galera da Vila do Farol, né? Aí a gente vai botar na faixa um final de semana num hotel lá em Bombinhas, Santa Catarina, beleza? Bom, gente, é claro que o Internacional ele foi beneficiado, entre aspas, né, com a expulsão do jogador do Ceará logo aos 3 minutos, o Vina, né? Só que é o seguinte, muita gente veio falar comigo, Ernest, se não tivesse tido a expulsão, a gente estava mal na foto. Velho, você não joga. O jogo, ele existe para isso. Se o chute do Bernabé, por exemplo, do cantinho meio de trivela, tivesse entrado no gol, a gente estava com 2-0 no placar, quando o Vitinho fez o dele também, ou se outras oportunidades que o Ceará teve, enfim, você não joga, gurizada. O que me interessa em cima do jogo é que o Inter não evoluiu. O Inter venceu sem convencer ou sem ter jogadas estratégicas, sem ter triangulações, sem aproveitar os espaços de um jogador a mais e tudo que a gente sabe que vai ser importante lá na frente. Por exemplo, neste momento, o Inter está a 5 pontos de um G8. Vocês já perceberam que se o Inter tivesse ganho do Bahia, aquele 2-0 que abriu e deixou empatar, e a questão do Atlético Mineiro também com um a mais, desde os 15 minutos, a gente de repente estava beliscando uma pré-Libertadores? Você não joga, entende?
Então, essa grande questão para mim me preocupa e me perturba para esse jogo contra o Santos, porque a gente não vai ter o Ivan, a suspeita é de uma fratura do uma fratura não, perdão, uma lesão muscular no posterior da coxa, estaria fora da temporada. A gente não vai ter o Luiz Otávio, que tomou o terceiro cartão amarelo. A gente não vai ter também o Tabata, que foi expulso mesmo estando no banco, e o Carboneiro. Aliás, o Carboneiro fica um bastidor aqui. Não gostaram nada, né, da expulsão do Carboneiro, porque mais uma vez ele acaba com um momento destemperado, prejudicando o time, né? Já teve uma vez que ele vai para cima do cara, de um adversário, que o Alan Patrick depois vai cobrar ele também, e a postura como um todo, né? Ele já estava esses dias suspenso pelo terceiro cartão amarelo, agora vai ficar suspenso no jogo importantíssimo contra o Santos, para agora então a gente definir praticamente a nossa continuidade na Série A. O Alan Patrick sai não porque estava cansado, porque qualquer outra coisa, mas porque também estava amarelado, e aí o Ramon e o Emiliano tiveram dificuldades de pensar o seguinte, ó, já estamos sem o Carboneiro, já estamos sem o Tabata, já estamos sem o Luiz Otávio, tá na hora da gente pegar e tirar aí o Alan Patrick também. Eu não gostei muito da coletiva do Emiliano e do Ramon, porque eles falaram, né, de que vocês querem clique, vocês querem sangue e tudo mais, né? É que o time dele não veio jogando bola, né? Mesmo aqui, vamos lá, esquece a minha análise em cima do conteúdo aqui. Você que está assistindo, tem confiança no time do Inter contra o Santos? Não tem. Ainda mais com todos esses desfalques, porque o Inter não tem uma sistemática de jogo. O Emiliano e o Ramon, eles têm 11 jogos pelo Inter, 3 vitórias. A primeira fora de casa, legal, maravilhoso, isso a gente tem que exaltar. Só que são 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Em 11 jogos. São 60 dias de trabalho, 2 datas FIFA. Eles tinham que estar muito melhor em cima do próprio trabalho. A gente até pode avaliar que o grupo não é bom ou que o grupo não é tão satisfatório quanto a gente imaginava que era. Mas o time titular, ele no papel, ele não é ruim. No papel, ele não é ruim. Agora, no campo, ele mostra que está muito abaixo dos outros. E, aliás, os adversários do Inter, principalmente, estão sempre com mais ímpeto ou mostrando mais vontade do que o próprio Colorado. Então, isso me preocupa no contexto geral. O que eu acho? A partir da palavra do D'Alessandro, que você viu no início do conteúdo, eles meio que já têm um diagnóstico para o ano que vem e vai haver mudanças. Eu não descarto a saída do Ramon, eu não descarto a saída do Mazuco e o departamento de futebol ficaria com o José Olavo Bisol e o D'Alessandro. E aí se contrataria um novo executivo. Eu, em cima do que eu já ouvi, em cima da pressão, inclusive de fora, né? Porque como não vai ter o rebaixamento, e isso aqui eu já venho falando há muito tempo, né? Que o grande adversário era o Vitória, porque o Vitória que é o 17º. A gente não tem que olhar para o 18º, 19º, a gente tem que olhar para o 17º. E ele é o ponto de corte, inclusive, para poder dizer os 41 pontos. Então, em cima disso tudo, da permanência na Série A e da questão envolvendo o Inter para 2026, no último ano do presidente Alessandro Barcelos, na continuidade da gestão para tentar fazer algo digno ainda, me parece que fica um político, o executivo, que também é o ídolo e acaba escudando, querendo ou não, a própria gestão, mesmo que o D'Alessandro não goste dessa pecha, mesmo que o D'Alessandro não goste desse tipo de análise, né? Então ele segue de escudo, se vai atrás de um outro executivo, e eu não me surpreenderia se o Ramon e se o Emiliano fossem embora também. Ainda que existe uma grande multa, com certeza, para ser paga, e aí talvez o Barcelos não ia querer começar o ano pagando uma multa e ainda tendo que achar dinheiro para pegar e mudar a fotografia do time, tá? Mas o que se fala ou o que se pensa é essa questão aí envolvendo já o início de 2026, principalmente porque o Campeonato Brasileiro começa nos últimos 10 dias ali de janeiro. Precisamos, ralar a camiseta desde o dia 6 de dezembro, ou 8 de dezembro, né? Quando é
a última rodada do Campeonato Brasileiro de final de semana, né, dia 7, no estádio Beira-Rio, diante do Red Bull Bragantino. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece de compartilhar o conteúdo, não te esquece de te inscrever no canal e principalmente, né, ativar a notificação, porque daí toda análise nova aqui, todo conteúdo novo aqui estoura no teu celular. Tamo junto, forte abraço. Tchau.